Chega de Europa e América. O filme de hoje é coreano. O nome é Train to Busan e foi traduzido no Brasil como Invasão Zumbi. Imagine que alguém pegasse a cena mais legal de Guerra Mundial Z e fizesse um filme inteiro baseado nela. Esse filme é o Train to Busan. Na verdade, muitas coisas desse filme são inspiradas em Guerra Mundial Z. Então eu tenho que dizer que isso me decepcionou um pouco e é a primeira vez que o Arte em Cena vai ter um filme que eu gostei mais ou menos. Mas ele tem uma ideia muito interessante em relação à montagem. Mas antes de falarmos sobre isso, que tal a gente entender primeiro o que é a montagem de um filme? A grosso modo, montagem é o processo de cortar e organizar o material que foi gravado. Eu gosto muito de fotografia, de trilha, de composição, mas a montagem ou edição de um filme para mim é a coisa mais importante dele. A montagem é o que dá ritmo ao filme, é ela que diz quando você deve respirar e quando deve ficar sem fôlego. A montagem é tão poderosa, inclusive, que pode enganar você para achar que um filme vai ser bom quando na verdade não vai. Mas já que o Arte em Cena é sobre cinema e o cinema é sobre imagens e não falatório, eu acho que o jeito mais simples de você entender o que é montagem e edição como expressão artística de um filme é assistindo a última cena de Whiplash, o filme que ganhou o Oscar de montagem e edição de 2015. Agora que já entendemos o que é montagem, vamos falar sobre o filme Train to Busan. A premissa dele é bem simples. Zumbis e humanos trancados juntos dentro de um trem. Nenhuma grande missão para salvar o mundo como é no Guerra Mundial Z. É só sobrevivência. O que a direção desse filme opta por fazer é contar a história não necessariamente na ordem cronológica em que as coisas acontecem, mas na ordem em que elas vão funcionar melhor. A maioria das sequências de ação desse filme são compostas por vários conflitos ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos dar uma olhada na sequência onde começa a dar tudo errado dentro do trem. A moça maluca zumbi entra no trem. A filha do protagonista sai para ir no banheiro. E aí o pai levanta para buscar a filha. E começa o ataque. Tudo nessa cena precisa acontecer exatamente nessa ordem para que se crie tensão. Se a garotinha tivesse saído do lugar antes de a zumbi ter entrado no trem, ela presenciaria o perigo ali, um momento de tensão, e fugiria para longe. Isso é tenso? É, mas não tão tenso quanto ver o massacre acontecendo na frente do trem e a garotinha andando em direção a ele sem saber o que está acontecendo. Se a confusão tivesse começado antes de o pai se levantar, ele não teria ido buscar a filha desse jeito tão tranquilo. Ele sairia correndo e o filme deixaria de nos causar essa sensação aflitiva de urgência. Porque o que acontece é que a ordem em que as coisas são montadas no filme priva os personagens de informação. Nós, os espectadores, ficamos sabendo de tudo antes dos personagens. A garotinha tá correndo um grande perigo, mas ela não sabe, o pai dela não sabe e nós ficamos ansiosos para que eles entendam logo o que está acontecendo para que possam sair rápido dessa situação. Isso de dar aos espectadores uma informação que as pessoas dentro do filme ainda não sabem é uma clássica estratégia do suspense. Geralmente os diretores escolhem fazer isso usando a profundidade de campo, mostrando o perigo desfocado ao fundo enquanto os personagens da frente não sabem o que está acontecendo. Mas em Train to Busan, o diretor Yang Gong... eu não vou nem tentar. Resolveu fazer isso com a montagem, e eu achei muito criativo. Vamos ver outros exemplos. Eles decidem seguir para o primeiro vagão onde estão as outras pessoas, mas essas outras pessoas não estão muito afim de deixá-los entrarem.
A montagem, de novo, faz com que nós vejamos esse conflito antes que os personagens saibam que ele existe. E porque nós sabemos que essas pessoas vão rejeitá-los quando eles chegarem lá, toda a jornada é muito pior para nós do que para eles. Porque eles estão enfrentando só o problema que eles sabem que existe, no caso, os zumbis. Nós estamos angustiados porque sabemos que além de tudo isso, depois eles vão ter um outro problema, quem sabe até maior. E claro, como eu disse, o Train to Busan é um filme bem mais ou menos mesmo dentro da sua proposta, e acaba deixando de usar a estratégia que ele mesmo criou. Nessa cena, por exemplo, a direção escolhe usar aquela técnica que todo mundo usa de colocar o perigo nas costas dos personagens. E não que tenha nada de errado com isso, afinal todo mundo faz. O problema é que o tempo da tomada é tão curto que nem dá pra causar suspense em quem tá assistindo. Olha a diferença do tempo que leva pra garota desse filme perceber o perigo pro tempo que leva pra protagonista de Olhos Famintos. E aí, no final do filme, o Train to Busan resolve voltar a usar essa montagem inteligente que eles propuseram. Na última sequência, o que acontece é o seguinte: um cara é mordido enquanto foge dos zumbis, o que significa que ele vai, eventualmente, se transformar em um zumbi também. E aí, esse cara assume o controle de um outro trem. Os outros personagens começam a ser perseguidos por zumbis e tentam subir nesse trem para se salvar. Para eles, o trem é a salvação absoluta. Mas nós, que vimos primeiro a cena do cara sendo mordido e subindo no trem, sabemos que eles estão saindo de um problema para entrar em outro. Mas eu tenho uma pergunta. Se eles soubessem que seriam barrados no primeiro vagão, eles teriam lutado com tanta vontade ao longo do trem? Se eles soubessem que tinha perigo esperando por eles ali, será que eles teriam corrido com tanta vontade para chegar lá? E se você soubesse o mal que te espera amanhã? Talvez você lutaria menos hoje. Talvez você desistiria com mais facilidade. Por que é então que nós temos essa vontade de antecipar as coisas? Por que é que insistimos em enfrentar problemas que ainda estão no futuro? Será que não basta cada dia o seu mal?